Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! E aí, como que vocês estão? Inteiros? Acabou o mês do carnaval. Começou o ano novo. O Amato já falou Feliz Ano Novo semana passada. Agora a gente já está endossando isso porque já deu, né? A gente ainda vai pagar, ainda para começar a ganhar no ano todo imposto por mais 2 meses, mas pelo menos vão começar a se mexer, sair da inércia. Pelo menos sair da inércia. Então, não importa onde esteja, o importante é você estar aqui conosco para ver mais um programa da famigerada série do Red Zone. Eu, Alexandre Melini, um beijo, um abraço para todo mundo. Esse último programa de fevereiro e do meu lado, Fernanda Bate. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, provocativa, mas sem nunca esquecer a dose de nada e de tudo ao mesmo tempo. A gente nunca esquece. Está sempre aqui. Escreveu, não leu, o pau comeu, velho. Aquele negócio. Analfabeto. É isso aí mesmo, é isso daí mesmo. Absurdo, abcego, abimudo, né? Ai, cara. Aí tem a sacada do brasileiro, né, cara? Sacada do brasileiro. O cara tava acelerando a moto feito louco. Aí o guarda mandou parar. Falou assim, meu senhor, o senhor tá 170 por hora com essa motocicleta. Me dá documento e documento da moto e habilitação. Ele chegou e olhou para o seu guarda não tem, não. Nem documento seu, nem da moto? Não tenho nada. Então abre esse baú aí para mim ver o que tem nessa moto. Não posso. Não posso porque tá minha namorada aí toda esquartejada. E eu não sei onde que enfiar a chave, estava sumindo com a moto, o senhor me pegou, por isso que eu estava correndo. O cara já meteu a algema no cara, ligou para o superior, chamou o superior veio assim, o que está acontecendo? Que história é essa? O que está acontecendo? Eu falei, não sei, meu, pega aqui meu documento aqui no bolso de trás. Aí o supervisor pegou o documento dele, o documento da moto, e essa história do baú, de sua namorada morta, a chave está aqui no bolso também, o osso lá não quis ouvir, o cara pegou a chave, abriu, não tinha nada. Mas o que está acontecendo? Sei lá, só falta esse maluco falar que eu estou a 170 por hora. Boa! Essa foi boa, gostei dessa. Qual que é a frase da semana, Márcio? A frase de semana é musical, tá? Só que ela está traduzida, exato. E é para poucos. Poucos vão entender isso aqui, tá? Ai de vós, ó físico e na nuvem, pois o criminoso envia o exploit com a grande ira, porque ele sabe que você não fez atualização. Aquele que tem o entendimento e assiste o programa Red Zone, calcule o número do criminoso, pois é um número humano. O número é 222. Mas eu vou repetir só mais 2 vezes. Sacou, né? Só mais 2 vezes, que a primeira já foi. Muito bom, cara. Muito bom. Essa eu gostei. Vamos ver quantos entenderam, né? Quantos entenderam, coloca aí nos comentários se vão conseguir entender, porque essa ficou bonita. Bom, gente, já agora vamos falar de verdade. O ano está começando, né? A gente vai começar a trazer para vocês aqui os eventos que a gente tem em vista, né? Os que a gente deve participar, pode participar, aqueles que vocês podem ir ou que não podem ir, mas a gente vai colocar aqui para que você tenha pelo menos o conhecimento do que está ocorrendo. Mas um em particular que a gente dá uma atenção extra é sobre a nossa querida B-Side São Paulo, que ocorre todo ano e sempre é feito em 2 dias em São Paulo, reunindo por dia de 5 a 7 mil pessoas sempre. É uma coisa assim de comunidade para comunidade, com pessoas envolvidas, interessadas, preocupadas em melhoria. Tem muito assunto legal, tem muita coisa interessante, e o mais legal de tudo é de graça. Isso é uma coisa assim, é de graça. Então ninguém está visando ganhar dinheiro, ninguém está visando ser popstar, não. O negócio é de graça, é do povo para o povo,
cheio de conteúdo da melhor qualidade possível. E o Amate quer dizer umas coisinhas que estão acontecendo sobre esse assunto agora, para que vocês fiquem inteirados do que passa. Cara, a gente vai comentar várias vezes. O Alexandre tem a mesma percepção que eu, a mesma visão que eu. A Upsides é um evento que faz a diferença na vida das pessoas, né? Se eu não estou enganado, ano passado teve um menino fazendo uma apresentação e a primeira Upsides que ele foi 15 anos atrás. E por causa da Upsides, do que ele viu, do que ele sentiu lá dentro, ele se tornou um profissional de segurança, tá? Ou tá tentando se tornar um profissional de segurança. Foi isso mesmo. Ele tinha ido na Vila de Kids, tá? E daí, 15 anos depois, ele estava lá fazendo uma palestra. Então, é um evento da comunidade para a comunidade. E existem alguns dilemas quando a gente fala desse tipo de coisa. Para você fazer um evento desse daí, existe um local. Então, esse local ele tem um custo. Quem é que paga esse custo? Não é com as camisetas que são vendidas antes do evento, né, que vai conseguir cobrir o custo. Geralmente tem patrocinadores. Só que existe um dilema, né? O dilema é crescer e dar oportunidade para mais gente aprender, para mais gente falar, para mais gente compartilhar, ou você talvez parar ou se manter. Tem uma série de possibilidades aí no caminho. Por enquanto, eu sei que o parar não é uma opção, porque o pessoal sabe que está fazendo a diferença na vida de pessoas. E além do chamada para patrocinadores, esse ano eles estão pedindo dê sua colaboração. Existe uma campanha no estilo vaquinha, onde eles estão pedindo colaboração para poder montar o evento, para poder fazer o evento. O evento, sim, está programado oficialmente para dia 16 e 17 de maio, né? Então, quem puder colaborar, e colaboração, tanto a colaboração dinheiro, quanto várias outras pessoas que a gente sabe e até participam do programa, que colaboram com o seu tempo lá, como voluntário, ajudando a mágica a acontecer. A Upside é um evento que a gente pode falar que cada ano que termina, ela deixa um pedacinho de todo mundo que participou na história da Upside. Seja por uma palestra que foi apresentada, um workshop, um comentário, né? Normalmente, a Upside não apresenta pessoas conversando, como é que é o nome mesmo? Painelistas, né? São palestras e workshops e cursos, né? Um detalhe que a gente, inclusive, chamou muita atenção no ano passado é que muita gente se inscreve para os cursos e ele se inscreve em todos os cursos, né? O cara mete o nome dele em todos os cursos e ele não aparece no sábado para fazer o curso. E tem cursos que ele não tem nem como ele estar presente, porque é no meu horário, em salas diferentes, né? Então, até se cogitou, né, de o que fazer para controlar. O controle já foi até comentado de banir a pessoa tal, e nem isso é feito, porque as pessoas respeitam e falam, pô, o cara não sabia, né? Tudo dá uma volta por cima, tudo dá uma segunda chance, e sempre quem participa sai de lá com uma visão nova do mercado, né? Porque ali se discute situações de background, de comunidade, de coisas pontuais das diferentes villages que existem dentro da Upside. Então, a contribuição é gigante, desde a criancinha pequena que vai com o pai, acompanhando o pai, até o cara que já tem um histórico de mais de 30 anos no ramo trabalhando, ele vai, participa e sai com um sorriso na cara. Inclusive, nós temos amigos que são donos de empresa e tudo mais, que trabalham como um ajudante qualquer lá dentro, velho. Carrega praticável, mesa, cadeira, né? Ajuda a fazer fila, distribuir ficha de pastel, de entrada, vender camiseta, tudo. Então, é um negócio que todo mundo colabora
e a gente não pode deixar morrer. Por mais que tenhamos dificuldades, nós não podemos deixar isso morrer. Então, qualquer colaboração e qualquer coisa que vocês possam manter em contato com o site da B-Sides, né? B-Sides São Paulo, vocês vão ver lá o que está acontecendo. E procurem saber, procurem ajudar, divulguem, e vamos mostrar que somos mais fortes do que nunca. Eu vou tentar, nas próximas semanas, trazer ou o Bordini ou o Anquises para falar uns 5 minutinhos com a gente aqui. O Bordini hoje não conseguiu, ele estava num outro evento, mas eu vou puxar essa agenda de novo. É interessante, né? Vale a pena e é para todos nós, isso que é o mais importante. Então fica aí ligado, 16 e 17 de maio. Foi como o Alexandre falou, assim, se você nunca foi, vale a pena, pelo menos ir para poder criticar. Porque assim, pelo menos vai para poder criticar, porque se você nunca foi, né, você não tem parâmetro para fazer nem elogio nem crítica, né? Nós estamos falando porque nós já fomos e é muito legal. Eu acho que o compartilhar, o conversar com outras pessoas, o fazer amigos, né? Eu acho que talvez o mais importante é o sair da tela, né, Ale? Quantas pessoas nós encontramos lá que falou, cara, eu assisto vocês, entendeu? Eu olhei para o Alexandre olhou para mim e falou, caraca, né? Foi muito legal, continua sendo. A gente sempre encontra alguém, ou falou, professor, ou vejo você no programa, a gente vê pessoas sempre assim, gente de anos que nos viram, ou viu assistir uma palestra, ou viu algum evento, e a gente não é esquecido. Então, a gente também quer poder lembrar de todos e a gente briga para ter esses eventos para que todos saiam do virtual e passem para o contato pessoal e conhecer as pessoas, aumentar seu network, conhecimento. Lá você tem de tudo. Você ri, você chora, você se diverte. Tá? Passa raiva. Eu não vi ninguém falar que passou raiva dentro da B-Sides. Pelo contrário, as pessoas saem de lá mais valorizadas. E olha que é no domingo, hein? No sábado, normalmente, são workshops e treinamentos. E nos domingos, que fica o dia inteiro várias palestras acontecendo, o cara chega às 9 horas da manhã, sai às 7 horas da noite com um sorriso de orelha a orelha. No ano passado, não tinha espaço dentro do teatro para entrar. Então, assim, nós ficamos de fora, não é mesmo, Matheus? Opa! E se saía, você não voltava. Entendeu? É um negócio absurdo. Só quem viu e já participou sabe o quanto isso é legal. Vale pastel lá, sempre tem vale pastel, tem chopp, né? De graça, sério, de graça. E muito conhecimento também, de graça. Tem o Pawnage, né? Cartas novas que são sempre lançadas. Existe a possibilidade de você fazer troca com outros colecionadores das suas cartas. Então, o network funciona e funciona muito bem. Um dos melhores eventos que existe no mundo, não é só São Paulo, não. No mundo. Tá? B-Sides não é um privilégio dos paulistanos. Isso existe no mundo inteiro. No Brasil já tem uns 3 ou 4 lugares que executam. Tem Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, vai ter no Rio Grande do Sul e acho que vai ter no Alagoas, que tem um que está previsto, tem algum no Nordeste que está para acontecer. Brasília também, se eu não estou errado, acho que tem Brasília também. Brasília também. Então é isso, gente. Vamos tocar o barco. Então lembre-se, B-Sides, 16 e 17 de maio, mantenham-se ligados. Se tiverem dúvidas, querem nos perguntar, o canal está sempre à disposição para vocês poderem se comunicar com a gente também. Tá bom? Então vamos lá. Coisa maluca que aconteceu com a Google, gente. A Google. 3 engenheiros, ou melhor, ex-engenheiros da Google, eles não trabalham mais lá, eles foram, essa semana, formalmente acusados nos Estados Unidos por transferir dados confidenciais da empresa antes de deixarem seus cargos. Então, aquela coisa, dado de projeto, novas ideias relacionadas à IA da Google e outros projetos extremamente avançados de infraestrutura e tudo mais, foram compartilhados com terceiros. Segundo o Departamento de Justiça, eles utilizaram para pegar os dados credenciais legítimas, ou seja, eles estavam lá e fizeram assim,
propositalmente, né, cara? Porque se você vai entre o negócio, pega o dado dali, põe para outro lugar, qualquer um que trabalha com tecnologia da informação sabe a responsabilidade que nós temos assinando contrato sigiloso, NDA, né? Contratos de sigilo e de comportamento, justamente porque nós tratamos informações sensíveis. Está provado, né? Está provado ainda não, né? Deve estar alguma coisa provada, o indício está forte, senão o cara não estava prendendo 3 pessoas nos Estados Unidos, né? Vão investigar mais e está claro, com muitos indícios, principalmente, além tem uma parte clara, tem outros indícios sendo levantados, que isso passou a configurar espionagem industrial. Essa história vai dar o que falar, Mate? Ale, uma coisa que eu acho que pouca gente se toca é o seguinte: quando você está trabalhando para uma empresa, a empresa está pagando pelo seu conhecimento. Então, o material que você desenvolveu dentro dessa empresa é de propriedade da empresa e não seu. Propriedade intelectual da empresa, exatamente. Então, isso aqui, o cara ele poderia falar, olha, mas eu participei desse projeto, foi eu que escrevi esse documento, tá? O documento é de propriedade da empresa. E daí... Aí tem só um detalhe, a propriedade intelectual que ele participou é dele. Ele não precisa tirar os documentos criados também. Ele quiser utilizar o mesmo conhecimento em outro lugar, sem impactar o produto daquele empregador, ele até pode, concorda comigo? As pessoas precisam entender a diferença. Exato, mas assim, a gente até noticiou do ano passado que estava tendo uma onda da galera se expondo nas redes sociais, fui demitido e apaguei tudo, né? Mostrando desconhecimento e imaturidade, porque talvez as leis do Brasil sejam um pouco mais brandas, mas esse tipo de coisa e responsabilização sim poderia acontecer e sim acontece no Brasil também. Então, muito cuidado, tá? Copiou para o dispositivo pessoal. Cara, copiou para o dispositivo pessoal. Se os caras tiverem, né? Mas eu trabalhava nesse dispositivo também. Existe o risco de dar confusão, e muita confusão, como aconteceu com esses 3 cidadãos aqui, que agora estão sendo processados. Eu não consigo imaginar você tomar um processo numa empresa do tamanho da Google, velho. Não cara. O nego tem dinheiro infinito para te prejudicar, né? E daí, assim... Não só em dinheiro, né? Nem só em dinheiro. Cara, e daí, assim, eles deixam bem claro, né, a notícia que reforça o risco das ameaças internas. Então, as empresas têm que tomar cuidado de quem tem acesso a qual informação e o que está fazendo com esse tipo de coisa, né? São cuidados que as empresas elas têm que ter. Cara, um dos princípios básicos que a gente discute de integridade de informação é o menor privilégio, né? Isso aí foi criado lá em 1956, aí os caras vêm agora com Zero Trust, cara. Porra, menor privilégio, cara. Você não acredita, tira o mínimo, é o mínimo que o cara tem para ter a função dele, não é verdade? Se você tem outros privilégios, você tem que ser responsável por isso tudo, concorda comigo? Então, Ale, as empresas, elas cresceram muito rápido, não vou defender ninguém, tá? Elas cresceram muito rápido, e eu acho que elas esqueceram de ler aqueles livrinhos lá que nós lemos no passado. É mais ou menos isso. O resumo é bem esse. Sabe, eu estou vendo uma discussão. Se você abre o LinkedIn, por exemplo, que é um Orkut da atualidade, né? A gente vê assim, pessoas discutindo coisas. Tem gente muito capaz, tem gente muito pertinente, com assuntos muito pertinentes, que levantam a bola de coisas interessantes. Mas, assim, sua maioria são gente requentando informações ou falando que não sabe, né?
Ah, porque é que nem aquela que eu comentei com vocês esses dias. Não, porque as empresas de segurança da informação, cara, as empresas de segurança da informação, quem tem voz nas empresas de segurança da informação, normalmente são os caras que estão trabalhando na área comercial, que nem eles sabem direito o que é feito tecnicamente com segurança da informação. Eles estão vendendo produtos e vendendo serviços. E muitas vezes os princípios que envolvem os pilares da segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade, nem passou perto do treinamento de onboarding desses caras. Correto. Não é verdade? Né? Então, esse distanciamento de conceitos básicos estão gerando problemas junto com a inteligência artificial mal utilizada, que podem ser irreversíveis em pequenas ou grandes empresas. Né? A gente viu a situação que passou a CrowdStrike com aquela distribuição de um patch que impactou todos os servidores do Windows, que isso até mostrou outras coisas que a Microsoft estava fazendo, que nós nem tínhamos a visão disso, impactando o kernel do produto, não é verdade, Amado? Né? Então, assim, está tudo ligado. Se você começa a achar que pode fazer o que dá na cabeça ou falar o que dá na cabeça, pode dar um problema gigante. Pode dar um problema gigante. Aí você pega informação confidencial, porque eu trabalhei e é meu. Não é assim, cara. Não é assim que funciona, cara. Não, Alexandre, o mais interessante é o seguinte, tá falando que eles copiaram para os dispositivos pessoais. Ninguém falou o que eles fizeram. O cara podia estar fazendo backup para ele guardar, tá? Isso daí não está sendo levado em conta. Tirou da empresa. Exatamente. É um comportamento típico de espionagem. Ponto. Acabou. Um brinde à falta de conhecimento, né? Fazer o quê? Bom, gente, vamos ver o que vai acontecer, que se pegaram 3, a gente já vem falando há um bom tempo que a Coreia do Norte está fazendo recrutamento de pessoas e distribuindo para dentro das empresas. Até isso eles vão investigar nessa história. Pode escrever. Alexandre, eu conversei com um cara que eles analisavam histórico de navegação dos funcionários, né? Onde o cara estava navegando. E ele falou assim, que eles conseguiam prever com assertividade 3 meses antes, quando alguém ia sair da empresa. Vendo que o cara está navegando, comportamental. Estava navegando, exatamente. Ninguém está falando de ver o quanto que o cara fez de download, né? O quanto ele fez de upload para outros lugares de documento interno, nada disso. Só pelo comportamento de navegação, eles tinham vamos chamar de um modelo, que eles falavam, o cara vai sair, anota aí. Cara, quando a gente fala essa história de data lake, você começar a ter tanto dados para analisar e tanto algoritmo bem feito que tem hoje em dia, não estou falando só de IA, viu, gente? Tá? Tem um monte de if em cima de if encadeado que também vai produzir resultados capazes de te dar tendências, né? A gente não gosta dessa palavra, que a gente fala que tendência é moda, né? Só que tem gente que está tão assim, como é que fala, gabaritado, que pelo comportamento que o cara começa a ter, você já prevê o que vai acontecer. Olha isso, cara. Sensacional, cara. Sensacional. Bom, vamos ver o que vai acontecer com a nossa querida Google, que esses 3 cidadãos aqui, com certeza podem aparecer outros, né? Bater o X9 e entregar todo mundo que estava envolvido, outras empresas e tudo mais, né? Aqui a investigação é grande, cabe muita análise para não fazer besteira. E qualquer notícia que aparecer, vamos ficar de olho e passamos para vocês, beleza? Vamos para outra. Essa aqui é uma coisa que também me chamou muita atenção. Por quê? Todo mundo que já trabalhou com PayPal sabe que nos últimos anos houve uma reviravolta do PayPal, em vários sentidos. Se você tinha uma conta de PayPal, o PayPal começou a pedir um monte de revalidação, um monte de documentação,
um monte de acessos. Se você não tem um número de acesso por um período, eles desabilitam sua conta. Se está sem valor sendo movimentado, eles desabilitam sua conta. Mudou muita coisa dentro do PayPal. E, segundo eles, a ideia era aumentar o nível de segurança e proteção dos seus usuários. Pois é, aí os caras meteram um vazamento de dados que resultou em uma porrada de transações fraudulentas pelo mundo afora. Então, assim, não é uma invasão direta à empresa, aos dados da empresa, mas existem fraudes, compras, uso de dinheiro, remessas. O que está acontecendo? Especulam-se que são situações de phishing, pode ser movimentações que não são verdadeiras, dizem que estão fazendo uma análise mais detalhada, aí começa aquele monte de coisa que a gente está cansado de saber de marketing, dizendo que não, as contas que eram suspeitas estão bloqueadas, as análises foram feitas, mas, Amate, isso aqui é para levantar a bandeirinha vermelha e ficar no alerta, né, cara? Sim, é claro, né? Qualquer lugar onde dê movimentação de dinheiro, você tem que ficar esperto no que está acontecendo. Aqui eles levantaram uma situação que, cara, logins e senhas obtidos em outros vazamentos. Levanta a mão aí, quem é que usa o mesmo usuário e senha, né, em vários lugares diferentes? Paran, né? Aconteceu. Fazer o quê? Fazer o quê? É aprender. É não fazer esse tipo de coisa. É usar um usuário e uma senha diferente. Política de credenciais, né? Exatamente. É usar, como é que chama? Gerenciador de senha, né? É um programa gerenciador de senha. Tem vários programas grátis que fazem esse tipo de função e funcionam muito bem. Você cria uma senha para cada um. Você evita essa dor de cabeça ou esse precisar decorar. Você tem que decorar uma senha, que é do gerenciador de senha. O resto, responsabilidade é dele, né? E daí, assim, cara, eu acredito que a segurança do PayPal é muito boa, porque senão era para ter dado muito mais dor de cabeça e para muito mais gente, perto do tamanho do PayPal e da quantidade de pessoas que ele toma conta e do volume de dinheiro que ele movimenta ali, né? Eu acredito nisso daí. Pegaram as contas com, sei lá, phishing, que nós sabemos que existe. Já existem os kits de phishing pronto, com as imagens do PayPal, logotipo, texto e tudo mais, pronto para o cara disparar. E daí vai o desavisado ali, sua conta está sendo bloqueada, o cara fica desesperado e digita o usuário e senha de verdade e o criminoso está só na outra ponta esperando, né? De qualquer maneira, qualquer lugar que você tenha ou que possa fazer transação financeira ou que tenha dinheiro seu, é bom você ficar esperto. Na pior das situações, eu recomendaria trocar senha, né? Mesmo sem ter indício nenhum do que esteja acontecendo. Se agarante, né? O agarante do Cacete Planeta. Exatamente. Você vai e já se adianta e troca sua senha, meu amigo. Troca sua senha. Ontem uma pessoa me perguntou o seguinte: professor, fala uma coisa, se eu ficar trocando a senha cada vez que tem um problema, será que numa dessa eu não entro em algum site malicioso e troco a senha no lugar errado? Eu falei, cara, então para de usar a internet, cara, você não merece estar usando a internet. Se você vai entrando nos lugares sem saber onde que você está trocando a senha, aí já é outro problema. Não é a senha que vai resolver seu problema, né? Aí você tem que olhar, né, cara? Se você tem um aplicativo que nem um PayPal da vida, você vai entrar num site e vai tentar resolver. Agora, você recebeu um e-mail do PayPal. Você escutou a gente falar aqui que está com problema. Você clica no link, vai lá e troca a senha sem saber se está no PayPal certo. Aí, cara, eu tenho que te amarrar no poste e bater com o gato morto até o gato miar, né? A recomendação é sempre aquela. Não confie nos links, independente da busca que você faça. Escreva lá www.paypal.com e espera aparecer o site. Exatamente, essa que é a pegada, né?
A gente está cansado de falar isso aqui para vocês. Depois não adianta chorar que vocês mandaram atualizar, eu fui lá, cliquei no que eu recebi e atualizei. Não, você não atualizou nada, você ajudou o bandido. Cuidado, prestem atenção. E sem pressa. Não vai fazer isso 1h da manhã com sono. Né? Bêbado. Bêbado. Na hora que ele chega na balada, ele falou, pô, tem que trocar a senha do PayPal. Depois não lembra nem que senha que ele colocou, né? Nossa Senhora. Quem nunca? Conheço vários que já vieram falar assim, dá para fazer tal coisa agora? Não sei, velho. Que você tá maluco? Bom, a gente saindo um pouco do mundo dos gringos, vamos aqui para o nosso Brasilzão. E a nossa querida rede de ensino está na mira dos... Eu não posso falar que é dos vagabundos, porque essa história aqui a gente tem que dar um entendido do que está acontecendo. Quando entidades estudantis começam a ser atacadas em sequência, pode ser pessoa que, de repente, não viu suas notas no SISU, né? Pode ser um cara que, de repente, perdeu uma matrícula numa federal, ou ele jubilou porque está lá brincando de eterno estudante, não quer se formar, né? Fica lá com as menininhas, né? Fumando o seu cheirosinho, se divertindo e não quer nunca sair da faculdade. Essas pessoas também podem gerar um problema como esse. A gente não pode falar. Mas eu não faço isso. Cara pulsa serviu, o problema é seu. Vocês sabem que tem gente que vai na faculdade e não está lá para estudar. Está para outra coisa, não para estudar. Mas a gente vai falar o que está acontecendo. Está aqui na fins didática. O que aconteceu? Começou a ter uma série de ataques a concursos públicos, a sites de universidade, cadastro de cursos extracurriculares de universidades. Então, não é num lugar só. Tem na Universidade de Sergipe, tem no site do IBGE, né? Tem na Federal da UFSCar. Então, tem assim, todas as faculdades, a maioria das faculdades, estão sendo atacadas, estão com algum problema relacionado a isso, e aí me vinha aquela pergunta na cabeça. Não foi colocado na NPD, nos últimos 2 ou 3 anos, Amati, que a pessoa aqui no Brasil também, quando ela é impactada, ela deve buscar o órgão e falar, levantar o mesmo, falar assim, olha, gente, a gente foi atacado, estamos verificando. O cara vai esconder? É sério? Né? Porque é órgão estudantil, não é para falar? Só a empresa que tem que ter essa obrigação? Ale, nós temos aqui uma situação que você pode... a maioria das respostas é semelhante, né? Eles falam de incidente ou instabilidade. Então, o cara, ele pega e ele pode... teve, né? Começa de ano letivo. Teve um monte de acesso, e eles não estavam esperando tantos acessos, e daí o servidor teve uma instabilidade. Essa daí é uma situação. E daí, como é que você sabe se foi instabilidade real ou se foi ataque? Se queimou um equipamento ou não? Você tem que parar e você tem que investigar, tem que tomar um fôlego. Na hora, o cara, ele responde alguma coisa, tô tentando ser um cara bacana, vai. O cara, ele responde instabilidade e pode ser que seja um ataque, né? Só que tem muitas dessas coisas aqui que, mesmo sendo ataque, o cara, ele pode até formalizar para entidade qualquer que ela seja responsável por esse tipo de coisa, e a entidade trata esse relatório como sigiloso e vai tomar algum tipo de medida ou colocar público só se tiver exposição de dados, tiver alguma outra coisa. Mas eu acho que eles pegam e, por exemplo, tipo, tá aí, né? Manda pro Cetir.gov e fala, Cetir, estamos tendo um ataque aqui. Beleza, parabéns para você, tá? E eu acho que as pessoas que vão procurar o Cetir, se for a faculdade federal, eu até acredito que isso aconteça. E se não for, eu já tenho minhas dúvidas. E pior, você acha que uma faculdade que é particular, ela vai falar que está sendo atacada? Eu duvido. Porque muitas visam só o lucro. Não, a gente visa educação. Não, cara, você tem lucro.
que senão não era paga a faculdade. Você concorda comigo? Nem vou discutir valores de mensalidades, né? A gente sabe que as coisas não são tão simples quanto parece. Mas o que está acontecendo, e a gente vem falando há anos, é que existem situações no Brasil que provam que os usuários têm muita sorte. Muita sorte, né? Tem muita coisa errada. Eu acredito, você está falando do negócio do Adriano sobre o coisa da Checkpoint, eu acho que eu recebi isso daí, eu preciso verificar. Se você encontrar, manda para a gente, Adriano, mas eu acredito que eu tenho recebido, porque todo ano, no começo de março, Adriano, a gente fala do relatório da Checkpoint e da Sophos, porque é um mês antes de sair os resultados das como é que fala, os comércios de capital aberto. Então, a gente sempre tem informações total pertinentes ao ramo financeiro e de ações e dividendos. Então, a gente sempre traz todo ano aqui no programa esses relatórios, a gente faz um resumão e apresenta como que está o mercado. Se você tiver, manda, e a gente promete que faremos assim, vai começar já março aí, a gente sempre faz isso, não se preocupa que a gente vai tocar nesse assunto. Mas, assim, voltando aqui nas entidades educacionais, eu acho que isso está além, eu acho que tem não só faculdade, eu acho que tem outras entidades de menor impacto aí, que a gente acredita ser de menor impacto, de ensino médio, que também está sofrendo isso, viu? Total, porque assim, Alexandre, só fica doente quem faz exame, entendeu? Porque enquanto você não fizer o exame e não mostrar para o médico, você não está doente, você tem alguma outra coisa. Talvez um mal-estar um pouco mais pesado, entendeu? E aqui a mesma coisa. Enquanto você não pegar e não reportar para ninguém, tá acontecendo nada. Se não tem... primeiro que filho feio não tem pai, né? Começa daí. Né? Filho feio não tem pai. E depois tem a história do desvio o assunto, leva para outro lugar, porque o nego não vai assumir como se deveria, né? Vamos ficar de olho. Isso aqui, C3 apresentou, foi até um amigo nosso que mandou isso daqui, a gente tem que agradecer. Chama muita atenção, porque no ano passado a gente, inclusive, estava falando com o pessoal do Cariri, né, da turma lá de João Pessoa, e é exatamente isso que eu ia comentar agora, Maicon, que teve uma situação lá na Paraíba, na Federal da Paraíba, que eles tiveram um problema, os próprios alunos foram convocados para ajudar na resolução, e também tinha pressão enorme interna das entidades para assim, não, vamos manter isso aqui em sigilo, para que não impeça nossos projetos, nossos patrocinadores. Então tem muita coisa em jogo, a gente entende. Só que o que o povo tem que entender também, a tecnologia da informação já passou da hora de ser tratado com o devido respeito e atenção, né? Não dá mais para acreditar que Deus olha, né? Que vai tudo ficar resolvido porque a gente tem um bom antivírus, que não é só isso que salva a vida. Principalmente, a gente já tem informação que mais de 80% de casos graves de infecção, de problemas dentro de uma rede, de ambientes, parte do próprio pessoal interno que estão trabalhando no local, né? A gente acabou de falar aqui o caso da Google, né? Se na Google acontece, imagina na faculdade, que o cara pegou bronca do professor, Mati. Você tá louco. Não é? Tá louco. Claro que vai acontecer e vai ter problema. O ano passado, sei lá, do meio para o final, eu fui procurado por 2 ou 3 jornalistas falando de ataques em universidades e com as informações, com as poucas informações que tinha, se dava para chegar a alguma conclusão de se era incompetência da faculdade em gerir as equipes de TI e tecnologia, tá? Ou se era alguma coisa incontrolável mesmo. Olha o nível que chega a coisa, cara. Olha o nível. Eu já escutei essa conversa dentro de hospital. A gente já cansou de falar que o hospital é um shopping center de vulnerabilidade, coisa errada e coisa depreciada, e médico emprestando o credencial e senha para todo mundo, enfermeiro não sabendo o que está apertando. A gente está cansado de ver isso, né? Agora,
pô, quando o negócio começa a ficar exagerado, passando das paredinhas do hospital ali, eu já começo a ficar bem preocupado. A gente tem muita sorte mesmo, essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Bom, agora vamos falar também de outra situação que, no mínimo, a gente tem que tratar com certa atenção. Eu falei de hospital e isso aqui é diretamente relacionado com os hospitais. O Grupo Lazarus, aquele Grupo Lazarus que é totalmente associado totalmente não, é bastante associado à Coreia do Norte, ele foi identificado agora recentemente, essa notícia saiu ontem, né, que eles estão conduzindo uma campanha gigante de ataques direcionado pelo mundo todo aos setores de saúde, utilizando como base de ataque o ransomware Medusa, né, como principal ferramenta de extorsão. Entra, compacta tudo e eu quero din-din, senão não libero. Cara, isso aqui nos deixa um pouco preocupados, porque houve uma discussão com o Grupo Conte, a gente até participou do acompanhamento das notícias que ocorreram na Itália e no Reino Unido. Lembra disso, Amado? Que o Grupo Conte chegou a atacar hospitais e as pessoas que estavam fazendo parte disso foram punidas pelos próprios criminosos, né? A lei do crime também existe, segundo os caras. Então, eles falaram que escolas e hospitais não deveriam ser alvo de ataques, porque as pessoas podem ser diretamente afetadas. Porém, a gente está vendo de novo isso voltar à discussão com o Grupo Lazarus fazendo isso para o mundo todo, né? Instituições médicas, hospitais, né? E é o alvo da campanha dos caras. Eles sempre falam que o setor é estratégico porque tem muita quantidade gigantesca de dados sensíveis. A gente já falou que a saúde de uma pessoa muda uma eleição num país, muda resultado de sucessão de diretores de empresa, donos de companhia, merge entre companhias, né? Quando vai uma companhia ser aglutinada por outra, comprada por outra. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses ambientes que relacionados à saúde. Só que, pelo jeito, os coreanos não estão nem aí e não vão seguir regra nenhuma e vão continuar metendo o pé na jaca e atacando quem estiver na frente, né, Márcio? Cara, eu fiz alguma coisa que a ordem das notícias está zoada, não tá? Sim, você repetiu o negócio, mas eu sabia decorar a notícia. E tem um link aí no seu chat privado. Assim, eu acho que criminoso, por mais que exista alguma ética, vamos chamar assim, se fosse total honesto, não chamava criminoso, né? E a gente não estava comentando aqui. Então, acontecer esse tipo de campanha, sim, também me dói. É muito estranho, né? E daí, principalmente, tendo alguns países que são, sei lá, que podem se sentir isolados do mundo, ou que talvez sejam isolados do mundo, o cara não está nem aí com o que está acontecendo no resto do mundo. Né? Qual que é o meu objetivo? É ganhar dinheiro? Pessoas vão morrer. Poxa vida, uma pena. Né? Meu objetivo é ganhar dinheiro. Eu não estou nem aí para as pessoas. E é assim que esses caras pensam. E, sei lá, a gente tem várias possibilidades. Uma, entrar e só roubar os dados para negociar esses dados depois, né? E entrar e realmente parar alguma coisa, algum ativo crítico que possa dar algum tipo de dor de cabeça. De qualquer maneira, esse continua sendo um ambiente muito delicado mesmo. Porque o setor de saúde, o que acontece? É muita coisa depreciada, né? Sistema legado para todo lado, dispositivo médico que depende de sistemas computacionais, são ambientes integrados, que eu falei, tem o lado do médico, ele está lá para salvar vidas. Então, ele não vai deixar de uma informação correr de um lado para o outro porque a pessoa esqueceu a senha. Ele vai passar o crachá dele para outra pessoa. Ele vai dar a senha dele para outra pessoa.
ele vai ligar para a secretária e fala assim, não cadastra agora, põe o cara para dentro. Né? A gente não pode esquecer esse detalhe. A gente não pode esquecer esse detalhe. Só que, né, é por isso que eu falo que hospital é shopping center de vulnerabilidade. E você disse que, porra, você pega uma Coreia do Norte totalmente fechada, limitada, conduzida de acordo com a propaganda que eles lançam lá internamente. Existem documentações, né, e até documentários, né, documentos e documentários, que fala que o Master, como é que eles chamam? O Ser Eterno, é quase um Munra, né? O cara, os Beatles foram criados lá, o CD Laser foi criado lá, a primeira bomba atômica foi desenvolvida por eles, o ar-condicionado foi feito por eles, né? Cara, chega a ser doentio, mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Então a gente está numa situação bem complicada e se a Lazarus estiver fazendo isso aí para o resto do mundo, sei lá, de repente o mundo inteiro se revolta e faz alguma coisa contra eles. Aí eles vão falar que tem bomba atômica, que tem isso, aquilo. Mas então, é só você provocar o cara errado, né? Sempre funciona assim. É só você provocar o cara errado para ver a confusão acontecer. É esse que é o caminho. Agora, um outro assunto que também já está em pauta faz um bom tempo, né, cara? E eu acho que não vai parar tão cedo, envolvendo regulamentações, principalmente voltadas para a inteligência artificial. Né? Tem governos se reunindo para tomar esse tipo de decisão. Tem empresas que estão ainda gatinhando para começar a utilizar como se deve a inteligência artificial. Isso já está gerando a Shadow IA, um monte de gente fazendo besteira sem saber que está fazendo besteira, colocando dados sigilosos de suas empresas na mão de bandidos, na mão de... não, mas o provedor da DeepSeek ele está provendo um serviço ótimo para o mundo. Tá, cara. A DeepSeek é chinesa. Você está pegando dados da sua empresa e está mandando para a China. Quem é que vai usar? Quem é que vai estar vendo esses dados? Então tem umas coisas meio malucas aí acontecendo que me assustam um pouquinho. Né? E a NIST, né, que é uma entidade respeitada, ela apostou em alguns padrões globais, tentando ter algum controle nos agentes de IA. Né? Ela está sugerindo a AI, né, Agent Standards Initiative. Então, é um esforço para criar um mínimo de padrões globais para que os agentes autônomos de IA não saiam comendo, fazendo besteira para lá e para cá. A ideia é totalmente pertinente e é diferente do approach que está tendo os dirigentes de países, os governantes. Os governantes falam assim, não, temos que proteger nossas criancinhas da inteligência artificial. Espera lá, velho. Isso aí você tem que... Todo pai e mãe tem que proteger o filho de alguma coisa. Então, antes disso, entenda como isso funciona, quais são os padrões de comunicação, como são pré-estabelecidos os bots, vamos falar assim, autônomos de linguagem de inteligência artificial, para que você tenha um mínimo de controle, um mínimo de padrão, de acerto, para não sair fazendo qualquer coisa. Tem muita gente que não sabe, que cada vez que ele fala, hoje vai fazer sol, pá, gastou um kVA de energia e 2 litros d'água. São coisas que as pessoas não falam, não comentam. Então, a ideia da NIST propor isso, eu acho sensacional, principalmente direcionado à indústria, finanças, saúde, né? Isso vai melhorar alguma coisa, ou pelo menos dar um pouco de... Opa, prestem atenção quando for trabalhar com IA. Você acha que isso aqui ajuda ou é só porcaria? Eu achei ótimo. Sei lá. Você acha? Mas então, é assim, ó. Nós dois achar ótimo, nós somos 20% que estão lutando contra os outros 80%. É só isso. Então, é assim, você mesmo comentou, pega o LinkedIn e tem um monte de gente orgulhosa
porque o agente de inteligência artificial apagou tudo na máquina deles, porque eles deram acesso total ao agente para fazer. Cara, você tá maluco? Tá maluco? O lance tá em teste, entendeu? Por mais legal que seja a ideia, o cara ele põe na máquina dele de verdade e depois vai chorar, né? No melhor estilo, eu não tinha nada e perdi tudo. Pô, você já não tinha nada, né? Então, o negócio é bizarro. Eu acho muito legal qualquer iniciativa dessa daqui de existir um padrão, de seguir um determinado padrão. Se não fosse por causa dos padrões, não existiria a internet hoje. Né? A internet nasceu com padrões. Existe um padrão para a transmissão de dados, um padrão para a recepção de dados. E aqui os caras simplesmente estão querendo colocar, eu acho que umas barreirinhas para o lado para não espalhar muito, né, algumas coisas aqui. Então, pessoas e empresas sérias, sim, devem ler o documento, estar atrás desse documento e seguir o documento. Se olhar como que eles estão falando, cara, eles estão baseados em 3 pilares. Fomentar padrões técnicos liderados pela indústria em fóruns internacionais. Então, assim, está fazendo a indústria botar suas necessidades e compartilhar com seus pares, para ver se está no caminho certo ou não. Aí tem incentivar protocolos abertos mantidos pela comunidade. Protocolos abertos mantidos pela comunidade, eu não estou fechando nada, né? Se a comunidade está usando, porque ela está acreditando que está fazendo certo. Então, assim, mantém aberto, todo mundo vê, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Se tiver ruim, alguém vai levantar a mão e falar assim, vamos mudar, vamos voltar para a planilha Acme, refazer. E, por fim, né, eles ainda têm um investimento na pesquisa de segurança e identidade específica para agentes de IA. Isso muda completamente o jogo, porque é a primeira vez que eu vejo alguém falar que vai assim, incentivar pesquisa em segurança e identidade. Né? Você sabe a origem, você sabe quem são os responsáveis que pediu e que respondeu, né? E preocupado com segurança. Eu não vi ninguém falar sobre segurança de IA, a não ser nós, com a nossa discussão com nossos colegas em grupos e palestras que a gente está fazendo por aí. O povo não está colocando isso em pauta. A segurança que é falada dentro de IA é sempre algum pangaré falando que a IA agora consegue fazer o serviço de 3 pentester. É errado a conotação. O nego está visando o lucro. Ele não está visando o que está envolvido com o dado que está envolvido. Eu vou pegar uma empresa aí, né? Aí eu vou trazer aqui para dentro da gente, a gente vai fazer uma análise total da empresa baseada em IA. Para onde está indo as informações confidenciais dessa empresa que assinou comigo um NDA? Eu assino, você assina um NDA, a gente pega o dado e põe na mão da IA, que está lá na Antuérpia, na China, Malásia, Filipinas. Então, mas, Alexandre, daí a discussão ela volta para um lado que assim, é você fazer uma coisa análise de fornecedor, a outra coisa é análise do produto que esse fornecedor te oferece. Você entendeu? São 2 coisas bem diferentes e que podem ir para lados totalmente diferentes, né? A questão a gente estava falando agora há pouco, direito autoral, né? Pensa num lance desse daí. Se você não lê a letra miúda, você faz o negócio, depois de amanhã, pronto, você perdeu todo o poder e os direitos em cima daquilo que você achou que fosse seu. Não, você tocou num ponto importantíssimo. Quando a gente fala de um fornecedor, o fornecedor ele pode ser muito bom em um produto e você utiliza esse produto há anos. Isso não quer dizer que todos os produtos que ele tem na sua carteira de venda, no seu portfólio de produto, seja tão bom quanto.
né? E aí cabe análise. E eu vejo muita gente fazer contrato adendos para manter o ganha-pão ali e a facilidade do que eu já tenho daquela pessoa e pegar produto que é muito abaixo da média de qualidade do mercado. A gente sabe que no mercado existe X, Y e Z produtos top naquele assunto e eu pego um Y, um Y2, um XZ9, que é de um cara que eu já conheço. Ah, porque o cara ele já conheço. Cara, se você já conhece, não quer dizer que o produto é bom. Esse tipo de, sei lá, cara, parece que o cara não tira o coração do peito para tomar decisões técnicas, sabe? Exato. Ele põe na mesa o cara que joga golfe com ele, o cara que levou ele no restaurante bacana, o cara que deu uísque no Natal, ligou para ele no Ano Novo e falou: "Oh, fuck you ever new year", né? Sabe essas coisas? Cara, de novo, segurança da informação já passou desse nível simples de segurança. É um patamar muito acima e tudo que envolve a segurança, compra de material, definição de terceiros, provedores, serviços, o Diaba 4 está envolvido. Software, hardware. Uhum. Cara, tem um negócio apitando dentro da minha máquina que eu não sei o que é, cara. Tem algum USB minha aqui que tá maluca. Ela o que ou quem? Hã? É o que ou quem? Não, é o quê? É um coreano. É um coreano. Não, porque as duas vezes que eu piloto, é isso aqui, ó. Tem um cabo ruim aqui do. Sabe aqueles hubzinhos de USB? Acho que o cabo dele eu devo ter fechado o micro e preenchi o cabo dele. Então eu bato no micro e faz assim, como se tivesse carregado de novo o meu mouse, essas coisas, entendeu? Falei, mas caramba, 2, 3 vezes, agora eu mexi aqui e eu entendi o que é. Bom, gente, é isso. É isso. A gente está ligado nas coisas que estão acontecendo e um pouco preocupado para o caminho que algumas situações estão escolhendo se direcionar. Por quê? A gente não tinha notícia nos últimos anos que a gente trabalha, esse é o 5º ano do programa, de ver uma Google tão preocupada como a gente vem vendo a Google se preocupar ultimamente. A gente não vê, né, discussões de mercado nos LinkedIn da vida e nas notícias por aí, sendo falado tanto de ações das Big Tech como a gente está ouvindo atualmente. Né? A gente está falando até do relatório da Checkpoint financeira. Eu tenho certeza que na hora que juntar o Checkpoint, o Sophos e todos os demais Forescout que a gente recebe todo ano, a gente vai ter algumas surpresas para compartilhar com vocês. Então, vamos ficar esperto, porque a gente está vendo... já falou que a tendência para a parte de infraestrutura está forte, está provado isso, só que eu estou vendo uma preocupação maior das Big Techs, das grandes fornecedores. Isso aqui pode revelar novos caminhos, novas mudanças e impactos maiores do que parece. Vamos ver o que acontece. Vamos ficar de olho, nos falamos, nos atualizamos. Semana que vem a gente está começando março e a gente traz para vocês o que tiver de novidade para a gente discutir. Beleza? Obrigado por mais esse programa, porque os problemas que vocês trazem também nos ajudam. Beijo para todo mundo. E aqui do meu lado, Fernanda Nath. Mandar. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite.
Programa Ed Zone.